Queria compartilhar com os irmãos um assunto conhecido, que é a Arca de Noé, mas com um tema apropriado para famílias e tentando até contextualizar os dias atuais que nós estamos vivendo. Então, os irmãos da mídia, coloque o tema para nós. Né? Então, vamos lá? Como garantir sua família na arca? Esse é o desafio de todos os pais, esse é o desafio dos irmãos que ainda têm entes queridos não convertidos, muitas vezes o marido, a esposa. Nós temos orado na igreja pela conversão de fulano, beltrano, mas a porta da arca ainda está aberta. Então nós ainda temos tempo. Não sabemos quanto. Na minha expectativa, parece que nós já estamos na contagem regressiva, como nos dias de Noé. Mas nós ainda temos tempo. Então vamos trabalhar com o capítulo 6 do livro do Gênesis. Os irmãos vão lendo, nós vamos compartilhando. Aqueles que sentiram o desejo de comentar, comentem. Gênesis capítulo 6. Então, antes, apenas algumas curiosidades aqui, a história de Noé. Eu vou perguntando, os irmãos vão lembrando. Como, por exemplo, qual foi o produto que Noé usou para vedar aquele barco enorme? Porque meu pai, ele construía barcos. E ele usava um produto muito especial para vedar os barcos, as tábuas. E eu nunca soube que um barco dele entrou água e afundou. Os irmãos seriam capazes de lembrar que tipo de produto que ele usou? Alguém, Gênesis 6, 14. Vamos lá, rapidamente. A gente vai lendo rápido, né? Faz. Betume. E o que era o betume? O asfalto. Eu me lembro que o meu pai comprava aquelas pedras de asfalto, punha no fogo, derretia, e ele com um pincel de sisal de corda, né, ele ia vedando os barcos. Então isso é coisa antiga, né? Coisa de Deus, o petróleo. O petróleo, né? Outra curiosidade, quantos dias choveram? Gênesis 7:12, no dilúvio. Alguém? Rapidinho? 40 dias de chuva. 40 dias. Mas não foi uma chuva comum, né? Porque diz que tanto a chuva vinha do céu como brotava de baixo também, né? Borbulhava de baixo. Quanto tempo durou o dilúvio? 7:17. Quanto tempo? 40 dias. Quanto tempo as águas permaneceram sobre a terra? Gênesis 7:24. Quanto tempo? 150 dias ficaram ali na arca, esperando, né? Esperando. Gênesis 8:3, alguém leia. Se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram a cabo de 150 dias. Isso, 150 dias. E daí Noé soltou a primeira ave. E qual foi? O primeiro, um corvo. Por que será, não? O corvo deu uma volta ali, né? E ele achou. Deve ter achado restos mortais, né? Não voltou mais. Mas e a pomba? Voltou. A pomba voltou trazendo o quê? Né? Uma carne putrefada, né? Trouxe um raminho de oliveira, a grande vitória. Então Noé saiu da arca com aquela multidão de pessoas com eles, né, que ele conseguiu salvar. Não foi? Quantas pessoas? 8 pessoas. Muitos serão chamados? É pouca gente. Um trabalho de 120 anos, pregando, anunciando o juízo, 8 pessoas.
E às vezes nós queremos pregar e salvar a família inteira, né? Eu tenho 30 pessoas na família. Nós temos que fazer a obra, temos que pregar. Mas o maior milagre que Deus pode realizar na vida de alguém é o milagre da salvação. Nós vimos isso no filme ontem, né? Salvação. É o maior milagre que Deus pode realizar. Não é a cura de um câncer. Salvação. É o maior milagre. Não é fácil. É um privilégio. Pessoa bater no peito e dizer, pela misericórdia de Deus, eu estou salvo. Eu estou pronto para encontrar com meu Deus. Isso é um milagre. Né? E Noé, ele conseguiu esse feito. Não salvou o mundo todo, como disse Jesus. Que importa ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então nós podemos dizer perder a sua casa. Ele salvou a sua casa. Ele podia dizer o que disse Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então como é que a história de Noé começa? Aqui está o segredo de Noé ter conseguido colocar toda a sua família na arca. É o capítulo 6, versículo 9. Então alguém leia rapidinho. 6, 9. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então nós podemos resumir isso numa palavra. Noé foi espelho para a sua família. Noé foi o modelo para a sua família. E quando ele caminhou para o lado de dentro da arca, a sua família foi. Ele não levou ninguém forçado para a arca. A importância dos pais serem espelhos para os filhos. Não adianta os pais insistirem com os filhos para ir à igreja, ir à escola dominical, ler a Bíblia, fazer a oração, se eles não vão. Então, quando Noé caminhou para a arca, os filhos disseram, é para lá que nós vamos. As noras disseram, não, vamos para lá também. A esposa, vamos para lá. Porque ele foi espelho. Ele foi um modelo de alguém que andou com Deus. Íntegro e justo. E hoje nós estamos numa carência muito grande de espelho, de modelo. E é uma bênção quando os pais podem dizer, vamos comigo para a igreja, porque o Salmo 122 é muito claro, né? Alegrei-me. Então o salmista não diz, vão para a casa do Senhor. Não, mas vamos comigo. Arrasta os filhos, arrasta as crianças, mesmo chorando. Né? E aí eu tenho certeza que a passagem vai estar garantida na arca de Deus, que é a salvação, que é Jesus. Né? Mas Noé andava com Deus, justo, íntegro, no meio de seus contemporâneos. Como eram os dias de Noé? Será que existe uma relação parecida com os dias atuais que nós estamos vivendo? Vamos ver um pouquinho aqui como eram os dias de Noé. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que os dias de Noé havia uma semelhança, né? Havia uma falência conjugal, falência de famílias, de casamento. Rapidinho, alguém para nós, o texto para facilitar a vida. Gênesis 6, 4. Isso. Isto. Os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, e daí nasceram gigantes, que eram valentes. Esses gigantes valentes eram motivo dessa corrupção, generalização humana. Os estudiosos desse tema costumam chamar esses gigantes de os nefilins. Já ouviram falar? Né? Que a palavra nefilim significa gigantes. E esses gigantes eram homens terríveis. Né? Eram corrompidos e corrompiam a sociedade. Mas houve então uma mistura entre os filhos de Deus com os filhos dos homens.
Filhos de Deus eram filhos tementes a Deus. Filhos dos homens eram ímpios da época. E Paulo, lá em Coríntios, ele já deixa claro, né? Não tomeis jugo desigual com os incrédulos. Que associação ou que comunhão pode haver entre luz e trevas? Filhos de Deus, filhos do mundo, não pode haver comunhão. Essa mistura, esse casamento misto, né, entre os filhos da luz com os filhos das trevas, vai dar realmente uma vida espiritual, uma família espiritual bastante corrompida, é muito arriscado. Os filhos de Deus, está aqui na referência de Gênesis 4, versículos 25 e 26. Rapidinho, alguém? Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, Isso. a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus concedeu outro descendente em lugar de Abel, Isso. que Caim matou. Isso. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Do Senhor. Os descendentes de Sete deram início à invocação, à adoração ao nome de Deus. Enos, filho de Sete. E quem foi Sete? Um filho especial que Deus deu para substituir quem? E quem foi Abel? Um adorador que agradava a Deus. Um adorador que agradava a Deus e que morreu exatamente por ter sido um adorador fiel a Deus, assassinado pelo próprio irmão, Caim. E Deus recompensou Adão e Eva dando Sete. Pai de Enos, os filhos de Deus, adoradores de Deus. Estes sim, adoravam a Deus nos dias de Noé. Mas esses adoradores de Deus, de repente, começam a se corromper como? Casando com os filhos dos homens. Aí nasciam nefilins. Nasciam gigantes. É difícil. É o problema do casamento misto, né? Eu sei que muitos que não são crentes, não são cristãos, com o tempo, acabam até se convertendo. Mas isso pode acontecer também o contrário. De repente, aquele que é um cristão de verdade, ele pode até desanimar. E daí o lar fica espiritualmente dividido. O que é crente quer ir para a igreja, o que não é crente não quer ir para a igreja. Aí os filhos, para onde que eu vou? Vou com a minha mãe para a igreja ou vou com meu pai para o clube? Vou com minha mãe para a igreja ou com meu pai para a igreja ou vou com minha mãe para o carnaval? Aí a coisa fica dividida. Principalmente as famílias de classe média, alta, que têm recursos. Né? Eu lembro disso, né, Lasneide? Na época, a Lasneide está aqui. Né? O pai foi um dos primeiros a ter jet ski aqui em São José dos Campos. Chegava o domingão, né? Levava os dois lá para a represa. Né? E a Lasneide, vamos orar. Mas o pai é uma pessoa boa. Mas não queria saber de igreja. Ele levava os filhos. Mas foi difícil trazer. Um voltou, né? Que está com a amada Gisele, né? Ricardinho, né? Mas o outro é difícil ainda voltar, né? É difícil, porque não consegue criar raízes na igreja. Eu tenho 2 sobrinhos que não querem mais saber de igreja. E aí a minha cunhada chegava para minha esposa, né? Mas você é cruel. Onde se viu? Nós vamos lá para o sítio, lá tem piscina, lá a gente faz churrasco, lá a gente bebe. Agora, pegar os seus filhos e levar para um acampamento, no carnaval, é uma crueldade. Mas hoje os nossos filhos estão tudo na igreja. E os delas? Difícil, né? Falência conjugal. A gente casa, se não der certo, ele separa, né? É
difícil. É. É isso aí, é isso mesmo. Tem que ter autoridade. Tem que ter. Se nós que somos pais, nós decidimos tudo para os filhos, quando são pequenos, né? Queremos melhor escola, melhor roupa, melhores amigos, melhor de tudo. Quando chega a igreja, eles escolhem. Já começa por aí o erro. Falência conjugal. Depois vem também a falência do amor, capítulo 6, versículo 11. O que diz 6:11? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Quantas palavras novas existem hoje para violência, né? Já viram falar em feminicídio? O que é o feminicídio? Entrou na estatística, a violência. Violência hoje está desenfreada. A homofobia, né? E Jesus nos preparou dizendo, olha, será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se casamento. O amor se esfriará quase todos. Os inimigos dos homens estarão onde? Na sua própria. Filhos se levantarão contra os pais, pais se levantarão contra os filhos. De repente a mãe pega e joga a criança lá da janela e cai no para-brisa do carro. Mas foi uma coisa tão extraordinária que a criança que estava dormindo acordou e saiu. Né? O que está acontecendo? Eu não sei que andar que era, hein? Quinto andar. Depois tem gente que não acredita em milagre. Né? Mas que ponto nós estamos chegando com o ser humano? Por isso é que Jesus diz que o amor se esfriaria de quase todo. Quase. Não de todo, porque a igreja está aqui. Nós estamos aqui. E no nosso lar tem amor. No nosso tem amor. Por isso é que o amor não se esfriou de todo. Jesus disse quase todo. Os dias de Noé eram assim. Então nós andamos com Deus. Nós podemos dizer que andamos com Deus, porque nós não aceitamos isso. Nos dias de Noé, havia também falência moral. E versículo 12, viu Deus, eis que a terra estava corrompida. Vocês já ouviram falar em corrupção? A terra estava corrompida. Que dizem que, as brincadeiras que a gente escuta, né? Que estavam expulsando e matando, extinguindo todos os pombos lá de Brasília. Pombinhos. Porque ninguém aguentava mais aqueles pombos cantando o dia inteiro. Corrupto, corrupto, corrupto. Né? Mas é difícil. Mas nós temos que estar preocupados com todos os tipos e formas de corrupção. Corrupção passiva, corrupção ativa, corrupção pequenas, grandes, médias, cumplicidade, que muitas vezes o cidadão bate no peito e diz, eu não sou corrupto. Mas às vezes, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Temos que tomar cuidado. A terra estava corrompida, mas Noé não se corrompeu. E o seu exemplo e seu espelho foi para que seus filhos também não se corrompessem. Aqui nessa casa não entra nada errado. Onde você comprou isso? Que tipo de negócio você fez? Esse foi muito fácil, ganhou fácil. Não existe nada fácil. Tudo tem que ser trabalhado, lutado, com honestidade. Olhe para mim. Eu sou espelho. É assim que nós garantimos a entrada de toda a família na arca, né? Não nos envolver com a corrupção. Então, o segredo da entrada de Noé com toda a sua família na arca está no capítulo 7, versículo 1. Né? E disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda... Oh, maravilha, é tudo que a gente quer, né?
Então, quando fala, entra na arca, você e toda a tua casa, pega, por exemplo, a Luísa, toda a tua casa. Será que está todo mundo já com a passagem garantida? É. Seu Carlos, já não pode dizer. Né? A Vilma, todo mundo, a sua família, todo Ferraz. Tem que ser assim. Então, nós precisamos garantir que toda a casa vai entrar. Não, isso não vai depender do nosso mérito, nós vamos ver isso. Mas do nosso exemplo, da nossa fé, do nosso andar com Deus. Noé andava com Deus. Não é fácil andar com Deus, né? No meio daquela geração totalmente corrompida. Então, nós vamos ver agora aqui como foi que ele conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca. Então vamos continuar? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que Noé colocou a sua família na arca pela graça, sempre olhando os textos. Capítulo 6, versículo 8. Vamos lá? Quem vai ler? A palavra graça já aparece aqui. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vocês se lembram de Efésios, capítulo 6, quando Paulo diz pela graça? E isso não vem? É dom de Deus. Será que Noé teve algum mérito para entrar na arca com toda a sua família? Vamos conferir isso, se ele teve mérito? No capítulo 9, nós vamos observar que Noé, como pai, ele não teve mérito nenhum para entrar na arca. Capítulo 9, que muitas vezes nós achamos que temos que ser perfeito. Capítulo 9. Vamos ler aqui os versículos de 20 a 25. Então, alguém vai fazer essa leitura para nós, tranquilamente, nós vamos observar e ouvir. Vamos lá? Isto. Uhum. Está vendo? Será que Noé teve algum mérito para entrar naquela arca? Ele fez obras. Mas como pai, como ser humano, ele não teve nenhum mérito não, irmãos. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que ele se deixou dominar pelo álcool. Ele plantou uma vinha, foi a primeira adega na história, né? Vinho bom, né? Primeiro lagar. Talvez Noé, vamos usar a hipótese, porque a gente não sabe, né? Talvez ele não tivesse noção do perigo, né? Ele bebeu. E ele acabou se embriagando. Embriagou, ele perdeu completamente a noção das coisas, a consciência das coisas. Ele embriagou mesmo, né? E Paulo diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele ficou ali embriagado e caiu nesse vexame. Ele se despiu. E aí eu pergunto para vocês, né? O vinho é uma bebida lícita ou ilícita? A cerveja é uma bebida lícita ou ilícita? O uísque ou bebidas alcoólicas, bebidas de modo geral, que você compra por aí até no supermercado, são bebidas lícitas ou ilícitas? Então, muitas vezes, a gente fica com aquele pavor com as drogas, né? Cocaína, crack. Mas quais são as piores drogas? As lícitas ou as ilícitas? As lícitas. E quantos filhos começam a beber? Onde? Dentro? Está lá na geladeira. Está lá na geladeira. O filho às vezes está meio deprimido, não foi bem na escola, né? Não foi bem na prova, chega em casa, aí já ouviu que se tomar alguma coisa,
esquece. Aí ele vai na geladeira, toma e fica alegre. Às vezes é um filho introvertido, tímido. Alguém disse, olha, eu tomo umas e outras, eu fico numa boa. Aí ele vai lá, experimenta e fala, não é que dá certo mesmo? Aí ele conta piadas, ele fala, ele brinca, aí ele chega na namorada, ele faz declaração de amor e fala, eu vou começar a tomar. E geralmente começa dentro de casa. Fala, Rogério. Eu estou fazendo essa matéria com os alunos do 9º ano, que é sobre drogas, e a lista é a bebida alcoólica. Então, ontem, na sexta, eu fiz a pesquisa lá de 26 alunos, 22 já experimentaram alguma bebida alcoólica, só 4 que não. E quando olha para esses 4, olha com um olhar de desprezo, dizendo, você é o errado. Que não toma, né? Porque você não toma, você não experimentou, você é bobo. Né, você é ou tipo aquele que frequenta a igreja, o seu pastor não deixa, o padre não deixa, a pessoa não deixa, né? Então daí a gente fala, ó, ainda consegue ser a exceção, continua firme. Eles estão errados, porque eles entraram no mérito que tem 14 anos e já estão no desprezo de dizer que eu tô certo, mesmo a lei permanecendo lá. Eu falo para eles, ó, a partir dos 18 anos que é lícito tomar, porque acho que antes disso já é recomendado, porque 18 anos, porque no seu cérebro, os seus neurônios serão prejudicados, porque você está na fase em que você não sabe o certo e o errado ainda. Então você está fazendo coisas que, como você falou, a timidez, a questão da briga familiar, daí ele vai para a bebida para esquecer, para fazer a questão de amizade com os colegas do grupo, eu tenho que beber, porque senão não faço parte do grupo. Então, olha como a droga. Pois fica fora difícil. Que entra em casa também, que daí a família toda está na saga. O Fica avô tem difícil. problema, o pai tem problema. Eu falo, por que você não quebra essa saga? Porque você tem escolha. Né, de Tem beber escolha. ou não. Então, tem um texto na Bíblia, que é de Coríntios, né, que Paulo diz no capítulo 10, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Evidentemente que se um irmão tomar um copo de vinho, ou 2, isso não vai implicar nada na sua salvação. Nada, nem vai ser mais santo, nem menos santo. O problema é ele facilitar isso dentro de casa. Um filho ou outro pode não ter controle. Então, talvez a melhor é a abstinência mesmo, por amor até à família. Por amor à família. Seja abstinente, não vai fazer falta. Né? Fala, Déia. Aí. Aham. Isso aí. Foi bem ensinado, né? Foi bem ensinado. Mas como você falou, ele bebeu e tal, depois ficou seminu em casa, né? Foi o que aconteceu com Noé, ele tirou a roupa. Mas o senhor bebe. Não adianta, não tem jeito, né? Então, o Noé, ele não teve controle da bebida. E depois, em seguida, ele pratica um atentado ao pudor. Ele se despe, ele fica nu dentro de casa. Depois ele comete um outro pecado. Ele amaldiçoa o filho mais novo. Porque ele tinha 3 filhos, Cã, Sem, Jafé. Né? E aí um chegou para o outro, Cã chegou para o Jafé e disse, olha, tem uma cena lá na sala escandalosa do nosso pai. O Jafé olhou e falou, olha, nós temos que cobrir isso. Pegaram uma capa, foram cobrir, né? Diz que foram bem de costas, assim o texto diz, né?
Mas aí o pai interrogou, quem que me viu? Foi o mais novo, então vou te amaldiçoar. E amaldiçoou o filho mais novo, porque viu a nudez do pai. Canaã, porque pai de Canaã, né? Canaã, né? Descendentes, né? Os jafetitas, pai dos judeus, né? Depois nascem os judeus. Né? Pastor, então tem... o irmão Claré, ele era alcoólatra, né? Quem é, sempre será. Porque ele precisou passar por um trabalho espiritual, físico e mental e tudo. Ele largou, mas ele tem cuidado que se ele comer um bolo que tenha molhado com licor, pode gerar e voltar à vontade nele, acredita? Mas é verdade. Olha, eu desde a minha conversão, em agosto de 77, eu nunca mais coloquei álcool na minha boca. Com exceção a uma visita que eu fui fazer há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que fui visitar um casal, que a esposa ia na igreja e queria muito que eu visitasse o marido, porque o marido era um engenheiro lá da Embraer, ele ouvia muito ela falar do culto da igreja, né? Pastor, só tem que ir em casa, tem que ir em casa. E ela tinha uma filhinha, que eu chamava de Ferruginha, tudo ferrujadinha, mas era uma graça, menina. Tá? E ela gostava muito de mim. Aí eu fui com a Nilce. Chegamos lá, eles moravam na Vila Industrial, num apartamento. Né? E um rapaz muito agradável, inteligente. Né? Aí conversamos e tal. Ele falou, pastor, eu tenho aqui uma surpresa para o senhor, que é um preparo que eu faço para as visitas especiais que vem aqui na minha casa. Meu Deus do céu, o que é, né? Aí ele veio com uma bandeja assim, e tinha um tipo picles, né? E um copinho de licor. Eu falei, mas o que é isso? Ele deu um nome, escalope, eu não sei o que era aquilo lá. Aí ele ficou ali olhando. Eu falei, mas como é que é isso aí? Não, o senhor come e toma um licorzinho, né? Aí eu peguei aquilo lá e ele olhando para mim. Quando eu pus aquilo na boca, me deu uma vontade do estômago, virou, eu engoli aquilo, comecei a passar mal, então eu peguei o copo de licor e virei. Eu fiz uma oração ali, mas foi uma oração assim de língua estranha. Aí eu saí no elevador, assim, sabe? Vi assim, sabe? Naquele tempo, se tivesse bafão que me pegasse, eu estava lascado. Mas custou passar a minha zonzeira. Parecia um vertigem, labirintite. Parecia labirintite, sabe? E eu louvei a Deus, glória a Deus, que eu não posso com essa porcaria, sabe? Então pode me convidar para tomar cerveja, que eu não tomo. Não tomo, eu já não posso mais com isso. Mas antigamente eu bebia, passava a noite tocando nos bares. Né? Mas Deus faz a obra completa. Na minha casa nunca teve bebida alcoólica. Aí eu ganhava aqueles uísques, tal, lá na Embraer, né? Tal, uma maravilha, aqueles uísques importados, sabe para quê? Para desentupir pia. Eu vou dar para o vizinho, sabe? Não faz bem para mim, mas é difícil uma pessoa que não tem a nossa conversão entender isso. Então, mas tem que desprezar? Não, saio com as pessoas. Querem beber? Bebam à vontade, estou ali no meio deles, mas eu tomo a minha água, a minha Coca-Cola. Me lembro quando eu fiz o curso de filosofia, cada um agora vai trazer uma bebida para celebrar, né, no final do curso, né, na formatura. Eu levei minha água. Entendeu? O que é raio? Ah, tá. Não, eu preciso me atualizar. É difícil. Aí, teve um momento, até o eu não aguentei. Eu falei com o rapaz, eu falei assim, eu fiquei chocado quando eu vi você chegando nesse negócio, não, cerveja. Aí ele falou assim, mas isso é cultural. Eu falei, não é cultural. Aí eu falei
Mas nem todos. Aí ele falou assim, mas onde se aplica? Eu falei, se aplica que eu fiquei chocado, você me escandalizou. Agora, as pessoas que não conhecem Jesus aqui, eles não vão ter, nunca vão poder ver Jesus. É difícil. Porque você não fez diferença. Não fez diferença, Aí né? o Emerson falei que ele me chocou. Eu não posso julgar, mas eu acredito assim, se ele teve algum pensamento depois disso que eu falei pra ele, esse dia ele pecou, porque ele me Escandaliza. Aí ele falou assim, mas meu pai também sabe que eu faço isso. Eu falei assim, não deve saber, porque o pai dele é aquele pastor que ele arrebata a gente no culto, nas mensagens. Não tem mensagem do pai dele. É difícil. Esse negócio de agora tá muito perverso. É muito, dá muito assunto, dá. Mas aí muita gente não serve, mas não disse se aplica. E assim, interrogando se aplica, que eu acho que ninguém não conhece Jesus, não viu Jesus na sua vida. É verdade. Não foi luz. Porque se o sal for insípido, disse Jesus, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Deixou de ser luz, deixou de ser sal. Tomou a forma do mundo. Não vos conformeis com esse século, né? Eu estou gostando de ver vocês falar. Vão falando, mas por favor, me deixe terminar a aula. Tá bom? É isso que eu dizia para os alunos lá no seminário. Deixa eu terminar a aula. Então, será que Noé teve mérito? Será que ele teria mérito, humanamente falando? Humanamente falando, ele podia dizer, Senhor, quem que fez a arca? Foi ele. Quanto tempo ele levou para fazer a arca? 120 anos. Ele podia dizer, não, agora eu tenho direito. Eu tenho direito, agora eu vou fazer uma lista. Quem que eu vou pôr aqui dentro desse negócio? Eu tenho direito. Ele fez a arca. Mas Paulo diz, pela graça, sois salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. Você não tem direito. Mas a graça nos torna justo. A graça nos torna íntegro. Como é que começa a história de Noé, que nós acabamos de ler, Gênesis 6:9? Noé era um homem justo e íntegro diante de Deus e andava com Deus. Mas Paulo diz assim, não há um justo nenhum sequer. Parece contradição isso. Então como é que eu sou justo? A graça me torna justo. A graça me torna íntegro. A graça me capacita a andar com Deus. Então nós somos salvos pela graça. Quando alguém se dispõe a andar com Deus, quando alguém é alcançado pela graça, ele coloca toda a sua casa dentro da arca. Pela graça. Pela graça. Porque nós não somos merecedores. Nós não merecemos, não. Não há um justo sequer. Nem Noé merecia entrar na arca. Mas ele entrou pela graça. Não foi por mérito. Se fosse por mérito, é mais fácil. Era mais fácil. Você podia fazer obras, uma série de coisas boas e chegava para Deus e dizia, olha, eu tenho mérito. Mas ele entrou na arca pela graça, mas ele também entrou na arca pela sua resistência, que é exatamente essa experiência que a Luísa colocou para nós, né? Que é o capítulo 6 ainda, no versículo 9, que diz que a terra estava corrompida à vista de Deus. E lá em Romanos 12, 2, que nós conhecemos bem o texto, que é não tomar a forma do mundo, a forma do sistema. Tem uma palavra muito perigosa que está sendo usada por alguns teólogos, e a gente tem que tomar cuidado com ela. Flexibilização, para poder ganhar pessoas para Deus. Mas o que é que significa flexibilizar diante do mundo? Flexibilizar diante do mundo nos leva ao chamado relativismo religioso. Estou usando umas palavras um pouco técnicas aqui, mas eu explico para os irmãos. O que é o relativismo religioso? É Provérbios 30, versículo 1 e 2. Não sejais sábios aos vossos próprios. Segundo o meu ponto de vista, não faz mal fazer isso. Segundo o meu ponto de vista, não tem problema fazer isso. Mas o que é que a palavra diz a respeito disso que você está fazendo?
Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tome a forma do mundo, mas é cultural. Mas isso é normal. A Déia falou, os amigos fazem. A cultura é muito forte. A cultura, ela acaba influenciando a religião. A cultura acaba influenciando a igreja. E nós temos que tomar cuidado com a cultura, para ela não contaminar a nossa vida espiritual. Então, flexibilizar significa o relativismo religioso. Flexibilizar significa tornar santo o profano e profanar o sagrado. O que os filhos do sacerdote Eli fizeram, o sacerdote Arão fizeram, Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho no altar. E eles trouxeram coisas profanas para adoração, para a casa de Deus. E hoje, infelizmente, tem muitos cultos que você vê profanação. Você vê tanta coisa profana, você fala, não é possível que isso seja culto para Deus. Basta você olhar no YouTube, na internet, você vai ver uns cultos aí que não tem nada de Deus. E a profanação do sagrado. E Deus foi tão claro com Moisés, na sarça ardente, né? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Cuidado. Deus está aqui. Flexibilizar não é o relativismo. Isso é relativo. Flexibilizar também não é profanar o sagrado. O que é de Deus, os fins nem sempre justificam os meios. Os meios têm que ser sagrados e os fins têm que ser sagrados. Para Deus tem que ser assim. O 880. Né? Mas flexibilizar significa ofender o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos flexibilizar com o mundo. Vamos lembrar a história de Daniel e seus amigos lá na Babilônia. Jovens em ideias, estava falando de seus filhos. Jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Deus concedeu a eles duas coisas: sabedoria e inteligência. Olha que interessante isso, né? Mais do que todos os outros. A eles, sabedoria e inteligência. O que é sabedoria? O que é inteligência? Inteligência é QI. Coeficiente intelectual. Todos nós somos. E sabedoria? Opa, sabedoria é unção. Isso aí é Deus que dá. Tiago não diz? Quem quer sabedoria, peça a Deus. Ele dá a todos, sem nada improperar. Então Deus dá sabedoria. Por que nós precisamos de sabedoria e inteligência? Para saber até onde nós podemos ceder e até onde nós temos que resistir. Para preservar a nossa fé. Nós não podemos ser fanáticos. Mas também não podemos ser negligentes. Isso não significa que você vai ficar numa bolha, trancado, não posso sair, não posso passear, não posso ir, não é nada disso. Né? Eu não posso ir num show, porque, olha, tem tantos tipos de show, de repente tem um que você pode ir. Semana passada, por exemplo, eu fui lá no teatro, lá do centro, para ver a Mafalda cantar. Uma cantora italiana que canta bossa nova. Olha que coisa! Alguém foi lá ver a Mafalda? Acho que ninguém, né? Eu encontrei com a Rosana lá. O prefeito estava lá e tal, estava lá o como é que chama cônsul, acho que é consulado, né? Cônsul da Itália estava lá, né? Mas foi um show muito bonito. E ela me disse uma coisa que eu fiquei impressionado, eu fui pesquisar, eu falei, eu não sabia disso. Passei quase que a minha vida toda cantando música italiana, eu não sabia que o Sérgio Endrigo não era italiano. Eu falei, essa mulher está enganada. Aí eu fui para casa, eu falei, o Sérgio Endrigo, né, italiano, ganhou o Festival de Sanremo e tal. Né? Danado não é italiano. Eu estou tentando lembrar o país que ele nasceu, um daqueles países lá da Ucrânia, acho que é Ucrânia, não é italiano. Acho que era, não tenho certeza, mas ele não é italiano. E ganhou o festival da canção italiana, né? Com aquela música Canzone per te, que depois o Roberto Carlos gravou.
Então, isso é cultura. Ser crente não significa você ser tapado. Mas você ter sabedoria, inteligência, para saber até onde você pode ceder, resistir. O rei da Babilônia disse, nós vamos mudar os seus nomes. Você vai chamar Sadraque, você vai chamar Mesaque, você vai chamar Abdenego. Tá bom. Mas agora vocês vão comer das nossas farturas aqui, que dedicamos também aos deuses, aos ídolos. Não, isso não. Nós temos o nosso Deus. Então, ser cristão é ser inteligente. É ser inteligente, mas é ser luz e ser sal, né? Resistência e também pela obediência. Agora deixa eu dar um testezinho aqui para vocês. Obediência. No capítulo 6, vocês dêem uma corrida de olhos nos versículos de 14 a 22 e vão ver quem consegue levantar primeiro. Quantas vezes aparece o verbo fazer? Gênesis, aí, capítulo 6, de 14 a 22. Leia correndo. E diga, levanta aí. Quantas vezes aparece o verbo fazer? Vamos ver se alguém acerta. Vamos esperar. Alguém? Quanto? Quase, hein? Não. 5! 5 vezes. 5 vezes aparece o verbo fazer. Faze a arca, versículo 14. Ele obedeceu. Deste modo farás, versículo 15. Ele obedeceu. Farás ao redor, 16. Ele obedeceu. Farás entrar na arca, 19. Ele obedeceu. Versículo 22. E assim fez. Ele entrou na arca porque ele obedeceu. E para Deus obedecer é melhor do que sacrificar. Tem 6? Ah, fala para 7, 2. Então tá certo, velho. Então apareceu 2. Não tem 7, não? Daqui a pouco... Obediência, a importância da obediência. Né? Obedecer a palavra, obedecer a Deus, obedecer os princípios, os valores, a ética, a moral, a conduta, a obediência. E a obediência a gente ensina em casa, né? E aí, lá no capítulo de Hebreus 11, 7, o autor desta carta, ele vai dizer o segredo de Noé ter construído aquele monstruoso barco, sem nenhum conhecimento de engenharia naval, sem mão de obra qualificada, sem nada. E aquele barco aguentou. E ele aguentou. E o Titanic não aguentou em 1912. Afundou. E o texto vai dizer que Noé foi divinamente inspirado por Deus para fazer a arca. Olha que coisa impressionante. É uma bênção quando você tem inteligência, quando você tem capacidade e potencial. E tem inspiração. Tem unção de Deus para fazer uma obra. Por isso que Salomão, né, um dos sábios homens, né, lá em Eclesiastes 9, 10, ele disse, tudo quanto te vieres à mão para fazer, faz-o, segundo a direção de Deus. Deixa Deus usar o seu potencial, a sua capacidade. E agora, para a gente concluir, né, então vamos lá para a primeira carta de Pedro, só para as considerações finais. Primeira carta de Pedro, vamos começar com o capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ficar só ali em Pedro para fechar. Então, o irmão que achou para mim, 1 Pedro 2, 5, leia, por favor. Noé colocou a sua família na arca pela sua missão profética. 1 Pedro 2, 5. Alguém? Então,
Eu acho que é 2 Pedro. Deixa eu ver. Isso, é 2 Pedro, 2,5. Leia, irmão. Isso. Isso. Deus não poupou o mundo antigo. Preservou Noé com mais 7 pessoas, que foi a sua família. Deus não poupou o mundo antigo. Então, a pregação de Noé, nesses 120 anos, a sua pregação, ela estava bem alinhada com a justiça de Deus. Se os irmãos observarem o plano da salvação, é sempre assim, né? Primeiro vem o amor de Deus. Depois vem a graça. Depois vem o juízo. Depois vem o juízo. Primeiro o amor. A pregação de Noé foi uma prova do amor de Deus. O que nós pregamos hoje, Jesus na cruz, é uma prova do amor de Deus. Depois vem a graça. Pela graça sois salvos. Noé achou graça diante de Deus. Se recusar o amor de Deus e a graça, depois vem o quê? O juízo. Aí vem o juízo. Então a pregação de Noé estava alinhada com a justiça de Deus. Isso é justiça. Primeiro eu mostro o meu amor por vocês. Depois eu mostro a minha graça, o meio da salvação. Se vocês recusarem, aí vem o juízo. Estava alinhado também com a paciência, com a longanimidade. Agora, vamos ver se é 1 Pedro 3,20. 3,20. Vamos lá? Isto. E vocês sabem o que significa longanimidade, né? Paciência. Então, enquanto Noé construía aquela arca e pregava e anunciava o dilúvio, era o tempo da paciência de Deus. E o tempo da paciência de Deus hoje é a graça. Mas nós sabemos que toda paciência se esgota, né? Mas Deus está sendo paciente, longânimo, né? E depois 1 Pedro 1,14. 1,4. 1,4 ou 14? Depois 1,4 lá, vamos ver se é 1,4 e 14 aqui. Acho que é em 14, vamos ver se é 1,14. Isso. Isto. Veja o que o autor da carta aqui diz, o Pedro. Como filhos da obediência, está falando para nós, hein? Não vos amoldeis as paixões que vocês tinham antes, no tempo da... E isso também é a justiça de Deus. Porque no tempo da ignorância, você não tinha noção do que era a salvação, da palavra. Hoje não, hoje você sabe o que é a palavra, né? E para a gente encerrar, 2 Pedro 3,9, para fechar. Isso. Esse é o propósito de Deus. A paciência de Deus é porque Ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas o tempo de Deus é que as pessoas possam refletir, pensar, olhar para tudo isso que está acontecendo hoje. E dizer, olha, não vale a pena tomar a forma desse mundo. Eu vou receber a Cristo. Eu vou receber a palavra. A porta da arca ainda está aberta. E nós ainda podemos levar muita gente conosco, através da pregação da palavra, como fez Noé. Por isso é que Jesus lembrou bem, será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento, até que ele entrou na arca e o mundo antigo pereceu. E eu termino com a seguinte pergunta. Seu lugar está reservado na arca? Então podemos descansar em paz e vamos trabalhar para que a gente possa colocar mais pessoas dentro dessa arca, que a porta da arca ainda está aberta. Em nome de Jesus. Amém.